Categoria MX1 competem também os pilotos da classe MX veteranos. Campeonato que, à chegada à Vieira do Minho, é liderado por Edgar Almeida, com Yamaha da Pitlane Performance TSR Liqui Moly, 56 pontos para o piloto da Lourinhã, pai do Alex Almeida, que acabamos de ver a disputar a primeira manga de MX2. Com o número de 530, Victor Hernandes em Kawasaki ocupa a segunda posição no campeonato. Ricardo Aires em Triumph, com o número 971, é o terceiro. Em TM, o Paulo Lopes, com o número 181, é o quarto classificado no campeonato, na frente de Gonçalo Carvalho, com o número 471. Com o número 471 em Yamaha. Com o número 702, Mário Pires, também Yamaha, chegou a Vieira do Minho na sexta posição do campeonato. Na frente da Suzuki, número 24 de Tiago Veloso. Alexandre Oliveira, com o número 987 em Honda, é o oitavo. Ricardo Rodrigues, com o número 77 em Yamaha, é o nono. E Alexander Anisimov, em KTM, é o 10º classificado no campeonato de MX veteranos após a ronda de abertura no Granho. Quanto à corrida de qualificação de ontem da classe MX1, Luís Outeiro liderou de início ao fim. Bateu Paulo Alberto e é o autor então da pole position. Será ele o primeiro a escolher o lugar na grelha de partida. O número 1. Paulo Alberto foi então o segundo classificado. Churchoprol o terceiro. Precisamente os três primeiros do campeonato terminaram nas três primeiras posições na corrida de qualificação de ontem. Afonso Gomes com o número 141 e Henrique Benevides foram quarto e quinto respectivamente. Na frente de Ricardo Aires, que com a Triumph foi o melhor representante da categoria MX veteranos. Pedro Rino foi o sétimo classificado, rookie da classe MX na temporada de 2025, a KTM da Butaca Racing Team foi o sétimo. Francisco Salgado, com o número 248 em Kawasaki, foi o oitavo. André Sérgio, com a Beta 300 a 2 tempos, foi o nono classificado. Ele venceu esta prova na classe MX1 em 2023. Ruben Luís, campeão de MX50 em 2004, campeão de MX65 em 2008, depois de muitos anos de ausência, regressa ao Campeonato Nacional de Motocross e não só conseguiu um fantástico resultado no Granho, como ontem conseguiu mais uma vez terminar no top 10 na corrida de qualificação de MX1. Os pilotos já estão a alinhar na grelha de partida para a primeira manga de MX1. Entretanto, vamos pedir-lhe que, caso ainda não o tenha feito, subscreva o canal YouTube FMP Moto TV. Ative as notificações clicando no sininho para ser alertado das nossas próximas transmissões. 6 etapas da temporada 2025, 6 corridas às quais vai poder assistir em direto neste canal YouTube FMP Moto TV. Por isso, subscreva desde já o canal e ative as notificações para, sem qualquer trabalho, ser alertado das datas e das horas das nossas próximas transmissões. De referir que daqui de Vieira do Minho rumamos a Lustosa, no concelho de Lousada, distrito do Porto, para a terceira etapa do campeonato nos dias 22 e 23 de março. Pilotos da categoria MX1 na grelha de partida. Paulo Alberto a alinhar à direita de Luís Outeiro. Em disputa está o All Shot Liqui Moly, que na primeira corrida foi para Francisco Salgado nas duas mangas. Desta vez, olha o arranque de Luís Outeiro com o capacete branco na frente de Paulo Alberto com o número 211. Curva do All Shot Liqui Moly, atenção! Uma zona bastante desafiante do circuito. Primeiro all shot da temporada, all shot Liqui Moly para o Luís Outeiro com o número 1. Rapidamente
rapidamente a sair daquela curva para tentar fugir ao Paulo Alberto numa altura em que a chuva cai forte no Off-Road Park Pista do Mosteiro em Vieira do Minho, na terceira posição, rumo ali aos duplos da M74. Tentaremos perceber quem é o terceiro classificado. 25 minutos mais 2 voltas será a duração desta primeira manga de MX1 nas curvas da Moto Exchange. Parece-nos ser na terceira posição. Será o Ricardo Aires com a Triumph. Vamos ter que esperar pelo final da primeira volta. Na subida da Autosport 77, antes da curva da SP Graphics, passa Luís Outeiro e passa o Paulo Alberto. Ao fundo, aqui estão eles nas curvas da DMX. Coladinhos. O título, adiantamos, ou para já é perceptível que o título de campeão nacional da MX1 se vai disputar claramente entre o campeão de 2023, Paulo Alberto, e o campeão de 2022 e 2024, Luís Outeiro. Vamos esperar que se confirme a expectativa de que Paulo Alberto vai conseguir alinhar em todas as 6 rondas do campeonato. Nunca esquecendo que a sua prioridade está no Brasil, já há muitos anos, desde 2013 mais concretamente, na curva do All-Shot Liqui Moly. Outeiro agora a saltar, tal como Abel Carreiro na manga da MX1, para dentro do rego, mas a perder tempo, vão lado a lado para o salto da Ethan. O Luís Outeiro e o Paulo Alberto não iam bem lado a lado, mas aquele plano parecia que iam mesmo coladinhos, e estão na curva da JN Seats, ambos por dentro. Vamos tentar ter a tabela dos resultados assim que possível no seu ecrã. Duplos da M74, o Luís Outeiro transpõe aqueles 2 obstáculos e de seguida opta pela trajetória exterior. O Paulo Alberto a prescindir do segundo duplo para tentar ter a trajetória interior na curva. Churchoprol é o terceiro com o número 101, com o Esquevarna da Guga MX, um regresso da equipa de Gonçalo Casemiro ao Campeonato Nacional de Motocross depois de vários títulos conquistados entre 2017 e 2020. Luís Outeiro nas curvas da DMX. E atenção, o Paulo Alberto, onde está o Paulo Alberto? Aqui está ele. Perdeu bastante tempo nesta volta. Perdeu bastante tempo o atleta de Leiria, Churchoprol, com o Esquevarna, número 101, é o terceiro classificado. O quarto é o Henrique Benevides, o número 225. Mais um açoriano com uma fantástica prestação. Passa na linha de meta o Paulo Alberto, linha de meta do município de Vieira do Minho. Churchoprol com o número 101, ali de equipamento vermelho, passa na terceira posição. Pareceu-nos bastante mais próximo de Paulo Alberto. Curva do All-Shot Liqui Moly. Voltamos a dizer, uma das zonas mais desafiantes do circuito, onde mais erros têm vindo a ser cometidos. Esta é a última manga da primeira ronda de corridas, ou seja, tivemos a primeira manga de MX85, tivemos a primeira manga de MX2 e agora a primeira manga de MX1. No final desta corrida a que está a assistir, terminar então a primeira metade do programa competitivo de hoje. Estamos na segunda etapa do Campeonato Nacional de Motocross em Vieira do Minho, no Off-Road Park Pista do Mosteiro. Churchoprol aqui de equipamento vermelho, o Esquevarna branca da Guga MX, a chegar às curvas da Moto Exchange. O espanhol a regressar a Portugal, ele que já cá esteve a participar no Campeonato Nacional de Supercross. Tenta perseguir Paulo Alberto e Luís Outeiro. Ali a queda do Tiago Veloso com o número 24. Tiago Veloso com a Suzuki, ali com problemas antes de chegar às curvas da Moto Exchange. Ao mesmo tempo que é ultrapassado, ou neste caso dobrado, por vários pilotos.
até conseguir sair daquele local. Ali a passar a batalha na descida da Hell Energy Drink, a batalha entre Henrique Benavides com o número 225 e Afonso Gomes com o número 141. A luta pela quarta posição é para já a mais interessante no que aos lugares cimeiros diz respeito. Vêm para as waves da Cross Pro de amarelo, laranja e rosa o Henrique Benavides, de equipamento vermelho e preto o Afonso Gomes. Já o ano passado eles disputaram praticamente até a última manga da temporada o título de vice-campeão nacional de MX1. Na altura terminou com uma queda de Henrique Benavides que o deixou lesionado. Afonso Gomes foi o terceiro classificado na temporada passada na sua estreia na classe MX1 atrás do Bruno Charrua, vice-campeão nacional de MX1 no ano passado, mas que este ano está exclusivamente dedicado ao Campeonato Nacional de Enduro, depois de, em 2024, ter competido em simultâneo no Enduro e no Motocross. Na subida da Ethan, o Henrique Benavides a conseguir agora descolar um pouco do Afonso Gomes. Chegam à curva da JN Seats, ambos com trajetórias interiores. Atenção ali ao Henrique Benavides. O Afonso Gomes a saltar duplo. A seguir à curva da JN Seats, seguem para os duplos da M74. Henrique Benavides por dentro. Afonso Gomes salta aquele duplo e vai por fora na curva. Vai chegar primeiro às curvas da Moto Exchange. O jovem de Coimbra já está. Afonso Gomes assume a quarta posição. O atleta de Coimbra ultrapassa Henrique Benavides e sobe ao quarto posto. Estes dois pilotos Yamaha tinham na última passagem pela linha de meta uma desvantagem de 20,8 segundos sobre o terceiro classificado Churchill Pro. Vamos ver se Afonso Gomes consegue aproximar-se do espanhol, mas para já não vai poder descurar a vantagem que tem para o Henrique Benavides, que ali nas waves da Cross Pro tenta manter o contacto com o Afonso Gomes. Lá na frente Luís Outeiro com uma vantagem de 10 segundos para Paulo Alberto. Já fora do top 5, mas a fazer uma excelente corrida até o momento, o número 303, Ruben Luís. Imagem o Afonso Gomes com o número 141. (18 anos de idade). O piloto da Yamaha, campeão nacional de MX2 Júnior em 2021. De olhar para o lado para tentar perceber onde está o Churchill Pro. Piloto que segue 21,9 segundos à sua frente. Será um desafio bastante grande para o Afonso Gomes tentar apanhar o espanhol. Na sexta posição segue o Ruben Luís com o número 303, o sétimo, o número 72, André Sérgio, o oitavo, o número 248, Francisco Salgado. As curvas da Moto Exchange, o Afonso Gomes dobra o Tomás Mariana com o número 99. Antes de avançar para a subida da Autosport 77, depois de vários anos a militar na classe MX2. Imagem número 28, o rookie da temporada 2025, Pedro Rino. Rino com a KTM da Butaca Racing Team ocupa a 9ª posição, uma KTM 350 cm3. Tal como Ruben Luís, dois pilotos que optaram pelo modelo de 350 cm3 da marca austríaca para a temporada de 2025. Lá na frente, Luís Outeiro continua a estender a sua vantagem. Paulo Alberto está a 14,8 segundos do campeão de MX1 de 2024. Aliás, diga-se 2022 e 2024. Churchill Pro mantém-se na terceira posição. O Afonso Gomes é o quarto. Conseguiu ganhar praticamente 2 segundos a Churchill Pro na última volta.
Atenção que ainda temos quase 14 minutos mais 2 voltas e tudo ainda pode acontecer. Se Afonso Gomes conseguir replicar em todas as voltas o seu tempo o tempo que realizou na última passagem pela linha de meta, poderá tentar ainda chegar à terceira posição. Já na subida da Ethan, o Luís Outeiro com o número 1, piloto da MotoGP Yamaha Racing Team. É a terceira temporada do piloto de Alcaidão com a estrutura da MotoGP Yamaha Racing Team. Em todos os anos esta dizer entre a oficial da MotoGP, em todos estes 3 anos houve títulos 2022, 23 e 24, inclusivamente em 24 Luís Outeiro conseguiu os primeiros títulos de campeão nacional de Supercross da sua carreira nas classes SX1 e SX Elite. Intensificam-se as dobragens aos pilotos retardatários na descida da Hell Energy Drink. O Luís Outeiro vai agora dobrar o número 91, outro rookie desta temporada, o Francisco Salgueiro Júnior, que segue na 10ª posição. Estamos a meio da corrida e Luís Outeiro já está a dobrar pilotos do top 10. Ali nas waves da Cross Pro, a terminar com um triplo, o campeão de MX1, campeão em título. Segue para mais uma passagem pela linha de meta do município de Vieira do Minho. Volta a dobrar o número 99, Tomás Mariana, ele que ocupa a 17ª posição. Segue para a curva do All Shot Liquimol e aumenta a sua vantagem para Paulo Alberto para 17,2 segundos. Vamos tentar obter imagens do líder da categoria veteranos. Será o Ricardo Aires com o número 971, que ocupa a 11ª posição. Ele que, depois de um azar na primeira manga no Grânio, venceu a segunda manga, no que à classe MX veteranos diz respeito. Chega a Vieira do Minho na 3ª posição do campeonato de MX veteranos. Mas Ricardo Aires poderá, está ele, o veterano Ricardo Aires com o número 971, ocupa o 11º lugar e ele o líder da classe MX veteranos. Víamos-lo ali na subida da Ethan, piloto da Triumph, agora com o número 101, Churchill Prol. Churchill Prol, que mantém a 3ª posição com a Husqvarna 450 da Guga MX. Uma vantagem confortável do espanhol sobre Afonso Gomes, apesar de Gomes na última volta ter voltado a ganhar tempo a Churchill Prol. Nas curvas da Moto Exchange, o número 101 à sua frente, em breve irá dobrar o número 971, líder da classe MX veteranos. Aos comandos da Triumph, o Ricardo Aires. Aqui está Ricardo Aires com equipamento vermelho, branco e azul na descida da Hell Energy Drink. Vai ser dobrado pelo Churchill Prol nas curvas da DMX. Ricardo Aires, 43 anos de idade, mais de 30 anos de carreira. A primeira temporada no Campeonato Nacional de Motocross foi nada mais nada menos que em 1992 e desde então Ricardo Aires tem marcado presença ora nos campeonatos nacionais, ora nos campeonatos regionais. Diria que nos últimos 10 anos tem estado mais dedicado aos campeonatos regionais, mas antes disso foi sempre muito regular a sua presença no Campeonato Nacional de Motocross. Dobra ali o número 181, também o veterano Paulo Lopes em TM.
Ricardo Aires com a Triumph. Ele deu à marca britânica a primeira vitória no Campeonato Nacional de Motocross na classe MX Veteranos em termos de mangas, pois venceu a segunda manga no Grânio. Hoje tentará a vitória na classificação geral que lhe falhou, ou que falhou na prova da abertura de campeonato. Ricardo Aires em Triumph 450 e Tomás Santos em Triumph 250 são os representantes da marca britânica nesta estreia deste construtor no Campeonato Nacional de Motocross. Triumph que em 2024 fez a estreia no Campeonato do Mundo de Motocross e nos campeonatos AMA Supercross e AMA Motocross. Este ano a ter então aqui em Tomás Santos em MX2 e Ricardo Aires em MX1 e MX Veteranos os seus representantes. Vamos ter repetição do All Shot Licky Moly para mais uma vez vermos que Luís Outeiro, depois de sair que nem uma bala na grelha de partida, não deixou ninguém chegar à sua frente. O All Shot Licky Moly pela primeira vez em 2025 é do campeão em título Luís Outeiro com o Yamaha da MotoGBR Yamaha Racing Team. Continuamos a ver o Ricardo Aires, 11º classificado e primeiro entre os pilotos de MX veteranos. O piloto de Bucelas tentará roubar a liderança, estavam a faltar as palavras, tentará roubar a liderança do campeonato de MX veteranos ao Edgar Almeida. Ali com toda a precaução, condições bastante exigentes. Para se ter uma ideia, o Ricardo Aires foi vice-campeão nacional de SX2, vice-campeão nacional de Supercross na classe SX2 em 2004. Veja-se a extensão da sua carreira, mas também do seu palmarés. Nas waves da Cross Pro, Paulo Alberto com o número 211, 18 segundos de desvantagem para Luís Outeiro. O Alberto rodou nesta posição desde o início. Em breve entraremos nos últimos 5 minutos de corrida. Atleta de Leiria, 35 anos de idade, venceu na abertura do campeonato no Grânio. Mais uma vez reforçou o recorde de piloto mais velho de sempre a vencer uma corrida do Campeonato Nacional de Motocross. 35 anos, 1 mês e 6 dias. Era a idade do Paulo Alberto no dia da corrida do Grânio. Esse recorde de piloto mais velho a vencer corridas do Campeonato Nacional de Motocross já estava na sua posse, mas a alongar cada vez mais essa marca que acreditamos que é apenas um número, uma vez que Paulo Alberto se mantém ao melhor nível. Aos 35 anos de idade, vai voltar de novo a competir no Brasil este ano. Desde que passou a competir nesse país, em 2013, são já 11 títulos de campeão para o atleta de Leiria. Natural da freguesia de Azoia, com origens na localidade de Val do Horto. O Paulo Alberto soma títulos atrás de títulos. Vemos ali um piloto caído. Será o número 111, o Ruben Neves, que ocupava a 15ª posição. Azar para o piloto da Yamaha, Ruben Neves, que cai ali antes da zona da linha de meta. Mais uma passagem do Luís Outeiro, 4 minutos mais 2 voltas é o que sobra no cronómetro. Passa na curva do All Shot Licky Moly depois da vitória na corrida de qualificação de ontem.
Tentaremos perceber como ficará o campeonato após esta primeira manga. Ele saiu do Grêmio com 7 pontos de desvantagem para o Paulo Alberto. 53 para 60. Ora, tendo ganho 1 ponto ao piloto de Leiria ontem, reduziu para 6 e, se tudo terminar como está, vai reduzir para 3 pontos a desvantagem no campeonato face a Paulo Alberto. O número 211 manterá, se tudo terminar como está, mais uma vez referimos, manterá a liderança do campeonato, mas apenas com 3 pontos de vantagem sobre o piloto que vemos na imagem. Luís Outeiro, que o ano passado venceu em Vieira do Minho, juntou o seu nome aos de Hugo Basaúla, Rui Gonçalves e André Sérgio. O Basaúla é o recordista de vitórias de MX1 no Off-Road Park Pista do Mosteiro. 3 triunfos para o atleta natural de Cascais, multicampeão nacional de motocross e supercross. Aliás, Basaúla é o piloto com mais títulos de campeão nacional de supercross na história da Federação de Motociclismo de Portugal. Rui Gonçalves, em 2014, naquela que foi a última temporada completa que disputou no Campeonato Nacional de Motocross, venceu aqui em Vieira do Minho nesse ano. André Sérgio, com a Beta 300 a 2 tempos, triunfou em 2023. Seria, aliás, a única vitória da Beta até aos dias de hoje. Aliás, foi a primeira vitória da Beta no Campeonato Nacional de Motocross. Mantém-se o único triunfo da marca Transalpina até ao momento. Luís Outeiro triunfou, como já dissemos, em 2024 e planeia, pelos vistos, fazer o mesmo em 2025. Outeiro com 21 anos de idade. Palmarés riquíssimo para o atleta de Alqueidão. Desde muito cedo começou a acumular títulos. Se houvesse um livro da história do Campeonato Nacional de Motocross, a seguir à frase "o piloto mais jovem de sempre a 2 pontos", Luís Outeiro estava praticamente em todas as frases. Ele foi o mais jovem campeão nacional de MX2 de sempre, mais jovem a vencer uma corrida de MX2. Foi também ele o mais jovem campeão nacional da extinta classe MX Elite, categoria que fez parte integrante do Campeonato Nacional de Motocross até 2022. A partir do momento que nesse ano, curiosamente em 2022, se estreou a vencer no Campeonato Nacional de MX1, é verdade, no seu primeiro ano nas 450 cm3, Luís Outeiro foi desde logo campeão. Depois de, nesse ano, uma fantástica oposição de Paulo Alberto e de Sandro Peixe, um campeonato que chegou à última manga com 3 pilotos ainda com hipóteses de lutar pelo título. Infelizmente, no ano seguinte, uma lesão sofrida no campeonato, na jornada do Campeonato do Mundo de Motocross em Águeda, colocou um término prematuro à sua defesa do título. Título esse conquistado em 2023, então, por Paulo Alberto. Luís Outeiro regressou em 2024 para vencer todas as classificações gerais das 5 etapas que compuseram a época passada. O seu ano de 2025 começou com um triunfo, aliás, começou com um segundo posto no Grêmio, atrás de Paulo Alberto. Mas Luís Outeiro a querer hoje não só regressar às vitórias, como também recuperar a liderança. Recuperar não, neste caso, roubar a liderança, assim é que é, ao Paulo Alberto, a liderança do campeonato. Xuxa Prol mantém-se na 3ª posição. O Luís Outeiro, na próxima passagem pelo linha de meta, entrará nas últimas 2 voltas, ele que agora segue na descida da Hell Energy Drink.
O Afonso Gomes é o quarto classificado atrás do número 101, Xurxoprol. Henrique Benavides é o quinto. Posições que se mantêm praticamente desde o início, apesar de Afonso Gomes termos assistido à ultrapassagem do jovem de Coimbra, Henrique Benavides. Afonso Gomes que está agora a ser dobrado por Luís Outeiro. Veja-se o ritmo do líder da corrida. Está a dobrar neste momento o quarto classificado, Afonso Gomes. Já entrou nas últimas duas voltas o Luís Outeiro, depois de dobrar o número 141, Afonso Gomes. Vamos aproveitar estes instantes finais para rever a classificação. Luís Outeiro lidera sobre Paulo Alberto, o número 211, Luís Outeiro com a Yamaha da MotosVR Yamaha Racing Team. Paulo Alberto na segunda posição com o número 211, o terceiro Xurxoprol em Husqvarna com o número 101, Afonso Gomes com o número 141 é o quarto classificado em Yamaha. Henrique Benavides com o número 225 também em Yamaha é o quinto. Sexta posição para Ruben Luís com o número 303. No ano de regresso ao Campeonato Nacional de Motocross, Ruben Luís consegue um resultado ainda melhor que o alcançado no Granho. Na sétima posição, André Sérgio com a Beta 300 a 2 tempos, com o número 72, o vencedor desta corrida na temporada de 2023. Oitavo lugar para o número 248, Francisco Salgado em Kawasaki. Nono, o rookie Pedro Rino com o número 28 em KTM da Butaca Racing Team. Décima posição para outro rookie, Francisco Salgueiro Júnior com o número 91 em Yamaha. 11ª posição para o número 971, Ricardo Aires, o líder da classe MX Veteranos. Edgar Almeida, o líder do campeonato de MX Veteranos à chegada à Vieira do Minho, é o 12º, está então na segunda posição da classe Veteranos. 13º, o número 412, André Oliveira em Kawasaki. 14º, o número 67, Diogo Patrício também em Kawasaki. 15º, o número 99, Tomás Mariana, outra Kawasaki. Entra na última volta o líder da corrida. O 16º é o número 181, o terceiro veterano em pista, Paulo Lopes, numa TM. O número 471, Gonçalo Carvalho em Yamaha, é o 17º. O 18º, número 530, Victor Hernandes, outro veterano. Gonçalo Carvalho, aliás, Paulo Lopes, Gonçalo Carvalho e Victor Hernandes são terceiro, quarto e quinto classificados atualmente na classe MX Veteranos. 19º, madeirense João Sousa, com o número 207 em Yamaha. 20º, número 987, Alexandre Oliveira em Honda. 21º, o número 111, Ruben Neves em Yamaha. 22º, número 77, Ricardo Rodrigues em Yamaha, outro veterano. E 23º, o número 24, Tiago Veloso em Suzuki, também ele, piloto da categoria MX Veteranos. Última volta para o Luís Outeiro. Mais uma prestação exímia da parte do ribatejano. Conseguiu o wall shot Licky Moly e desde aí começou desde logo a descolar da concorrência. A concorrência essa encabeçada por Paulo Alberto, que não conseguiu para já acompanhar nesta primeira manga o ritmo de Luís Outeiro. Não é demais recordar que, em caso de empate pontual, o critério de desempate é a segunda manga, o que significa que Paulo Alberto ainda terá na segunda manga a hipótese de não só recuperar os pontos perdidos agora para Luís Outeiro, como também vencer ainda a classificação geral. Luís Outeiro leva para já os 25 pontos correspondentes à vitória na primeira manga de MX1. Triunfo do campeão em título, depois de duas mangas vencidas por Paulo Alberto no Granho. Luís Outeiro vence a corrida de qualificação de sábado, vence a primeira manga de MX1 no domingo, a reduzir a desvantagem no campeonato para Paulo Alberto para 3 pontos.
Já cruzou a linha de meta o número 141, Afonso Gomes, o quarto classificado. Número 412, André Oliveira, o 13º. Número 28, Pedro Rino, o nono classificado. O número 207, João Sousa, termina na 19ª posição. Churchoprol com o número 101, mas já cruzou a linha de meta. Terceira posição de novo para o piloto da Husqvarna. Com o número 67, Diogo Patrício. Corta a linha de meta no 14º lugar. Número 225, Henrique Benevides. O quinto. Excelente resultado. Ruben Luís com o número 303. Sexta posição para o piloto da KTM. Mais Mariana com o número 99 em 15º. Estamos a acompanhar os pilotos que acabam de cortar a linha de meta. Com o número 72, André Sérgio. A Beta termina na 7ª posição. Com o número 971, Ricardo Aires, ali de vermelho, branco e azul. Corta a linha de meta no 11º lugar e vence entre os pilotos da categoria MX Veteranos. Escalão do Campeonato Nacional de Motocross para pilotos com idades entre os 40 e os 60 anos. Número 530, Victor Hernandes, cruza a linha de meta na 18ª posição. Será ele o quinto entre os pilotos de MX Veteranos. E ali, de amarelo fluorescente, verde e preto, o Edgar Almeida, o líder do Campeonato Nacional de MX Veteranos, termina na 12ª posição e é o segundo na sua classe. Com a Vanessa Simões está o vencedor da primeira manga de MX1, Luís Outeiro. Luís, este fim de semana está a ser bastante favorável para ti. Fizeste sempre o melhor tempo, quer na manga de qualificação, quer nos treinos. Agora venceste a primeira manga de MX1. Faz-nos um balanço deste fim de semana. Bem, a verdade é que tenho trabalhado bastante desde a última corrida. Treinei o que achava que estava mais fraco. Isso está a dar resultado. Fizemos o meu trabalho até aqui. Consegui entrar na pista e habituar-me bem a ela. Consegui ser rápido sempre que fui fazer voltas rápidas e na manga de qualificação fui sempre bastante rápido. Esta primeira manga consegui logo o all shot, o que me facilitou bastante. A pista está bastante pesada, com bastante lama e ia ficar com alguns recos. Agora vamos para a segunda manga e vamos tentar a vitória outra vez. As declarações de última corrida desta transmissão em direto da segunda etapa do Campeonato Nacional de Motocross. Estamos no Off-Road Park, na pista do Mosteiro, com aquela que será a derradeira corrida do dia, a segunda manga de MX1, que inclui também a classe MX Veteranos, para pilotos com idades entre os 40 e os 60 anos. Na primeira manga, a vitória foi de Luís Outeiro, o campeão em título, aos comandos da Yamaha da MotosVR Yamaha Racing Team. Bateu Paulo Alberto por uma diferença de 13,8 segundos, o número 211, vencedor da ronda de abertura do campeonato. Com o número 101, Churchoprol em Husqvarna foi o terceiro e o último a terminar com o mesmo número de voltas do vencedor. Afonso Gomes, com o número 141 em Yamaha, foi o quarto classificado. Na frente de outra Yamaha, a do açoriano Henrique Benevides, com o número 225. Ruben Luís, com o número 303, com KTM da Gold Racing Team, foi o sexto classificado. André Sérgio, com a Beta 300, o vencedor desta corrida na temporada de 2023, foi o sétimo. Francisco Salgado, com a Kawasaki número 248, foi o oitavo. Francisco Salgueiro Júnior, um dos rookies, aliás, dois rookies a fechar o top 10, Francisco Salgueiro Júnior e Pedro Rino. Salgueiro com a Yamaha e Pedro Rino com a KTM da Botaka Racing Team. Na 11ª posição terminou Ricardo Aires, que com a Triumph conseguiu o triunfo na categoria MX Veteranos, precisamente na frente do líder do campeonato desta classe, Edgar Almeida, com Yamaha da Pitlane Performance TSR Liqui Moly.
Os motores já se ouvem. Esta é a última transmissão do dia na página de Facebook da Comissão de Motocross da Federação de Motociclismo de Portugal e no canal do YouTube FMP Moto TV. Quem vai conseguir o wall shot? Licky Moly na segunda manga de MX1. Olha o Paulo Alberto e o Luís Outeiro lado a lado. Alberto de amarelo consegue arrancar na frente. Atenção que a curva do wall shot Licky Moly tem dado muitas surpresas, mas não há surpresas. Wall shot Licky Moly para Paulo Alberto. Na segunda posição, Luís Outeiro, terceiro é Xurxa Prol. Os eternos 3 primeiros classificados da classe MX1 nestas 2 primeiras rondas da temporada. Paulo Alberto na curva da JN Seats. Luís Outeiro não quer deixar fugir. Atenção que Outeiro venceu a corrida de qualificação do sábado, venceu a primeira manga de hoje. Ali nos saltos da M74, o Paulo Alberto a conseguir transpor os 2 duplos, enquanto que o Luís Outeiro acabou por prescindir do segundo duplo para tentar a trajetória, para conseguir a trajetória interior na curva que se segue àqueles 2 obstáculos, curvas da Moto Exchange. Paulo Alberto de amarelo, agora com o sol contra na subida da Autosport 77, antes da curva da SP Graphics. Será também, pode parecer um pormenor, mas será também um desafio nesta zona do circuito para os pilotos da classe MX1. Descida da Hell Energy Drink e olha o Outeiro a aproximar-se muito do Paulo Alberto, coloca por dentro nas curvas da DMX e já está, ou não? Já está, o Paulo Alberto tentou ali evitar a ultrapassagem de Luís Outeiro e Paulo Alberto nas waves da Cross Pro acaba por perder muito tempo. Paulo Alberto talvez a tentar não seguir a trajetória de Luís Outeiro, acabou por perder bastante tempo, vimos-lo ali a escorregar a roda traseira da sua Yamaha. No entanto, é um piloto muito experiente. Paulo Alberto vai certamente recompor-se, perceber onde é que pode ganhar tempo a Luís Outeiro para tentar de novo o ataque. A curva do wall shot Licky Moly, veja-se a profundidade daquele rego que acaba por ser, ou foi-se desenvolvendo ao longo do dia, como a trajetória principal. Duplo da Motorsport, subida da Ethan, olha ali aquele pormenor técnico do Paulo Alberto antes da curva da JN Seats, ali com aquele salto bastante degradado, mesmo na ponta, e é preciso ter muito cuidado e abordá-lo da maneira correta. Paulo Alberto, do alto dos seus 35 anos de idade e de uma carreira profissional que daqui a pouco já vai com 20 anos. Paulo Alberto ali a mostrar como se faz, mas o Luís Outeiro com o número 1 de vermelho, capacete branco, já a destacar-se do atleta de Leiria. Outeiro desferiu o ataque logo no início da corrida e a estratégia para já a compensar. Olha ali a trajetória interior na curva da SP Graphics, não é fácil. O Paulo Alberto ali a ir um bocadinho mais fora e eventualmente a apanhar ali mais buracos. O Xurxa Prol, que vem na terceira posição com o número 101 também, ele vai agora para a descida da Hell Energy Drink. Vamos tentar ter a tabela dos resultados, agora que já vamos para a segunda passagem pela linha de meta. Xurxa Prol com a Gás a protagonizar aqui o regresso da Guga MX ao Campeonato Nacional de Motocross, uma equipa que conquistou vários títulos, sobretudo nas temporadas de 2017 a 2020. Outeiro então na primeira passagem pela linha de meta vinha com 3,6 segundos de vantagem sobre o Paulo Alberto. Vamos ver como é que evolui a diferença entre os 2 primeiros. Xurxa Prol, o piloto na imagem, é o terceiro classificado. Afonso Gomes e Henrique Benavides, quarto e quinto da primeira manga, ocupam precisamente as mesmas posições nesta segunda corrida. O sexto é o veterano Ricardo Aires. Ali a dobrar já o número 77, Ricardo Rodrigues, o Xurxa Prol, o terceiro classificado. Mas o veterano Ricardo Aires vem na sexta posição com a Triumph 450, na frente da Beta 300 a 2 tempos de André Sérgio, 2 máquinas europeias. Ali na sexta e sétima posição, uma delas com o líder da classe MX veteranos neste momento. Mas o André Sérgio acaba de ultrapassar André Sérgio com o número 72 na Beta.
acaba de ultrapassar. Olha aí a batalha esta que vemos, a batalha pela quinta posição. André Sérgio não só ultrapassou o Ricardo Aires na última volta, como já está colado à traseira da Yamaha 450 de Henrique Benevides. No topo da subida da Ethan, depois do salto da Motosport, vem para a curva da JN Seats. Olha ali, coloca por dentro o André Sérgio. E já está. Não, o Henrique Benevides tenta responder nos duplos da M74. Henrique Benevides não se dá por vencido e consegue evitar a ultrapassagem de André Sérgio. Benevides quinto classificado na primeira manga. André Sérgio foi o sétimo. Chegada às curvas da Moto Exchange, são perseguidos por Ricardo Aires com o número 971. Aires com a Triumph 450, venceu a primeira manga da classe MX Veteranos aqui em Vieira do Minho, prepara-se para fazer o mesmo nesta segunda corrida, mas ele não quer só vencer a MX Veteranos, ele quer lutar por um lugar no top 5. Ali na descida da Hell Energy Drink, ouvimos ali o motor da Triumph, talvez um susto do atleta de Bucelas. E está ali a queda do Ricardo Aires na descida da Hell Energy Drink. Na descida da Hell Energy Drink confirma-se bem se tinha ouvido o motor da Triumph. Aqueles buracos antes da descida a não perdoarem o veterano Ricardo Aires. Precisamente no momento em que dizíamos que ele não queria só vencer a classe MX Veteranos, mas sim alcançar um lugar no top 5. Queda de Ricardo Aires. Vamos esperar que esta queda não o coloque fora de corrida, pois ele ainda tem hipótese de segurar eventualmente a liderança na classe MX Veteranos. Olha a curva da Liqui Moly, que pode mais uma vez desempenhar um papel bastante importante na discussão de posições nesta segunda manga de MX1. O Henrique Benevides ali entre um piloto retardatário e o seu perseguidor imediato, o André Sérgio, a conseguir fazer a melhor opção. Lá em cima na curva da JN Seats é possível perceber que o açoriano conseguiu descolar um pouco de André Sérgio face à volta anterior, e aquele poderá ter sido mesmo o momento a que assistimos, ter sido o momento decisivo para que Benevides conseguisse ganhar ali alguma vantagem para o André Sérgio, sendo que não era uma situação fácil nem para um nem para o outro, atendendo a que estavam em plena dobragem a um piloto retardatário. Parece-me que não falharei se disser que era o número 181, o Paulo Lopes, numa TM, o piloto da classe MX Veteranos, mas é algo que para já não conseguimos confirmar. Curva da SP Graphics, número 207, aqui de preto, vermelho e amarelo. O João Sousa ocupa o 19º lugar. Entretanto, vemos o Afonso Gomes a dobrar o Tomás Mariana. Tomás Mariana, que é o 17º classificado com a Kawasaki número 99, enquanto que o Afonso Gomes com a Yamaha número 141 ocupa a quarta posição a 17 segundos, 17,7 segundos de Xurxo Prol na última passagem pela linha de meta. O Afonso Gomes, 18 anos de idade, campeão nacional de MX2 Júnior em 2021. Esse não é o único título que tem no seu palmarés. Afonso Gomes foi campeão nacional de SX65 em 2015, foi campeão nacional de SX2 em 2023 e tem também títulos nos escalões nos escalões juvenis, ou mais títulos nos escalões juvenis do Campeonato Nacional de Motocross. Dobra ali mais um piloto retardatário. Vamos também acompanhar as restantes posições até para perceber na classe MX Veteranos como evoluem os resultados. Afonso Gomes, o piloto na imagem, ele que em 5 anos competiu em motos de 4 cilindradas diferentes.
Depois de vir do escalão da MX85, ele estreou-se em 2020 na classe MX2 com uma 125 cm3 a 2 tempos. Em 2021 competiu com uma 250 a 2 tempos. Em 2022 subiu às 250 a 4 tempos. Subiu não, competiu com uma 250 a 4 tempos, 2022 e 2023. E o ano passado aí sim subiu à cilindrada 450 cm3 a 4 tempos. Na imagem, o Edgar Almeida, líder do Campeonato Nacional de MX Veteranos com o número 237, é um dos pilotos que nos importa acompanhar, uma vez que ele chegou aqui na liderança do Campeonato de MX Veteranos, atualmente é o 13º classificado, o segundo entre os pilotos da classe MX Veteranos. Vamos tentar acompanhar, aqui está ele venceu a corrida do Granho, é o pai do Alex Almeida, que vimos competir na categoria MX2, hoje aqui em Vieira do Minho com o número 285, ambos pilotos da Pitlane Performance TSR Liquimoli. Edgar Almeida, piloto da Lornhan, a somar aqui importantes pontos, atendendo a que na primeira manga conseguiu terminar atrás de Ricardo Aires. Ricardo Aires liderou sempre a classe MX Veteranos. Edgar Almeida acabaria por terminar logo na posição seguinte em termos absolutos, a fazer também uma corrida que lhe permitiu ascender à segunda posição e salvaguardar alguns pontos para o campeonato. Isto significa que na classificação de MX Veteranos, tentarmos ter aqui um ponto de situação nesta altura. Edgar Almeida chegou a esta ronda com 10 pontos de vantagem sobre Ricardo Aires. Neste momento, se tudo terminar como está, Ricardo Aires nestas duas mangas recupera 6 pontos ou ganha 6 pontos a Edgar Almeida. Na corrida de qualificação de ontem tinha ganho mais 2 pontos. Ricardo Aires venceu entre os pilotos da MX Veteranos. Edgar Almeida foi o terceiro classificado. O segundo foi o Paulo Lopes com a TM número 181. O que significa que nesta altura, e se tudo terminar como está, Edgar Almeida sairá na mesma líder do Campeonato Nacional de MX Veteranos. Sairá de Vieira do Minho com a liderança na mesma desta categoria, mas agora com apenas 2 pontos de vantagem sobre o Ricardo Aires. Aires, que vemos na imagem, a passar ali na curva da Liquimoli, com o número 971 a manter-se em corrida. Não terá sido certamente uma queda aparatosa, atendendo a que é uma das, aliás, é a maior descida deste circuito e uma das muitas que tem uma inclinação bastante acentuada. O Ricardo Aires a cair com a Triumph quando seguia na 7ª posição absoluta, mas isso a não impedir o piloto de 43 anos de idade de se manter na corrida e, neste caso, se manter na liderança da classe MX Veteranos e na 10ª posição absoluta em termos de pilotos da categoria MX1. O Luís Outeiro já vai com 26,7 segundos de vantagem sobre o Paulo Alberto. Churchoprol está a menos de 10 segundos do atleta de Leiria. Afonso Gomes e Henrique Benevides garantem para já que o top 5 desta segunda manga é exatamente igual ao da primeira manga. Outeiro, Alberto, Prol, Gomes e Benevides. A sexta posição veio o André Sérgio, que chegou a estar bem perto do açoriano com o número 225. André Sérgio com a Peta 300 a 2 tempos. Vemos o Ricardo Aires, vice-campeão nacional de SX2 em 2004, só para termos uma ideia da longevidade da carreira do piloto que vemos na imagem. Ricardo Aires, nos últimos 10 anos, dedicado praticamente exclusivo aos campeonatos regionais. Chegou a passar pelo campeonato regional de Sintra MX e também no campeonato MX Ribatejo, campeonato que ainda hoje tem lugar. Ali a dobrar o número 530, outro veterano, o Victor Hernandes.
Ricardo Aires começou a sua carreira no Campeonato Nacional de Motocross em 1992. Veja-se bem há quanto tempo compete no Campeonato Nacional de Motocross e este ano a fazer a estreia da Triumph 450 no Campeonato Nacional de Motocross e a preparar-se inclusivamente para dar à marca britânica a primeira vitória numa classificação geral de uma classe do Campeonato Nacional de Motocross, a categoria MX Veteranos neste caso. Segue na 10ª posição. Luís Outeiro volta a ampliar a sua vantagem para Paulo Alberto, 2,7 segundos mais rápido que o Leiriense, e ali problemas, João Sousa com o número 207 e o número 471 Gonçalo Carvalho a ficarem ali atascados na curva da Liquimoli. Atenção que algum piloto que opte por aquela trajetória, aquele rego, vai ficar provavelmente ali em apuros, porque o Gonçalo Carvalho está lá, uma situação normal de corrida. André Sérgio mantém a 6ª posição, o 7º é agora o Ruben Luís com o número 303, o 8º Pedro Rino com o número 28, o Francisco Salgado com o número 248 é o 10º, ele que está para ser dobrado agora mesmo por Paulo Alberto. Francisco Salgado é o 9º, aí está a curva da Liquimoli, infelizmente já não estão lá os dois pilotos que há pouco ali ficaram retidos. Paulo Alberto, 11 títulos de campeão do Brasil de motocross, supercross e arena cross. Piloto que em 2023 fez o que ninguém pensava que fosse possível fazer. No mesmo ano foi campeão nacional de motocross e supercross em Portugal e foi também campeão do Brasil. Piloto que ali, bandeiras amarelas na zona da M74, em plena dobragem, pilotos retardatários. Paulo Alberto com um palmarés que fala por si, campeão nacional. E a queda de Paulo Alberto, a queda de Paulo Alberto depois dos saltos da M74. Paulo Alberto vai agora dobrar o líder do Campeonato Nacional de MX Veteranos, o Edgar Almeida. Alberto ali a cometer um pequeno erro. Perderá com isto mais algum tempo para o Luís Outeiro, mas a verdade é que tem uma vantagem mais que confortável para o Xurxo Prol, 14 segundos na última passagem pela linha de meta. Na descida da Hell Energy Drink, Paulo Alberto, há que fazer sempre o enquadramento, vamos dizer assim. Não é em Portugal que Paulo Alberto tem os seus principais objetivos. Os seus compromissos são, acima de tudo, no Brasil. Compromisso de voltar este ano a lutar pelos títulos de campeão brasileiro de motocross, arena cross e supercross. Ele é o campeão do Brasil de Supercross da temporada de 2024. Xurxo Prol, vemos ali de equipamento branco. Aqui o temos, aproveitou para se aproximar bastante de Paulo Alberto, atendendo àquele erro cometido pelo Leiriense. Alberto, com o enquadramento já feito das prioridades, da sua prioridade de ser as competições brasileiras, Alberto poderá vir a estar na totalidade do Campeonato Nacional de Motocross este ano novamente. Vamos esperar que tal se confirme. Xurxo Prol dobra o número 67, Diogo Patrício em Kawasaki, que ocupa a 12ª posição. Xurxo Prol dobra agora o número 207, o João Sousa, que há pouco víamos ali atascado na curva da Liquimoli, ocupa o 19º lugar. O piloto da Yamaha número 207. Prol ali nos dois duplos da M74, continua ao ataque o piloto Husqvarna da Guga MX. Já ali do outro lado das curvas da Moto Exchange percebíamos que o Paulo Alberto, ainda assim, apesar do erro, está a cerca de 7 segundos
à frente do espanhol. Dizia há pouco que em 2023 o Paulo Alberto foi campeão em Portugal e no Brasil, mas no Brasil foi campeão de Arena Cross, não de motocross. Foi campeão do Brasil de Arena Cross em 2023 e nesse mesmo ano conquistou 3 títulos em Portugal, MX1, SX1 e SX Elite. Portanto, títulos em motocross e supercross. Conquistou a 35ª vitória da sua carreira no somatório de MX1 mais MX2 no Grânio. Aqui vemos o ranking de pilotos com mais vitórias na história da Federação de Motociclismo de Portugal, criada em 1990, portanto estamos a falar já de 35 anos de história do motocross em Portugal. Paulo Gonçalves, o eterno Speedy, com 55 triunfos no topo deste ranking e no topo de muitos outros rankings. Paulo Gonçalves deixou escrito a letras de ouro o seu nome antes de tragicamente nos deixar no Dakar 2020. Luís Correia, com 45 triunfos, é o segundo piloto da história do motocross FMP com mais triunfos, 45 vitórias para o Ribachano. Paulo Alberto, então, com o 35º triunfo há 2 semanas no Grânio, é o terceiro neste ranking. Hugo Santos, atual presidente da Comissão de Motocross da Federação de Motociclismo de Portugal, é o quarto com 27 vitórias. César Peixe, o quinto com 26 vitórias. António Oliveira com 24, as mesmas de Sandro Peixe. Quem não se lembra dos épicos duelos entre Peixe e Oliveira? Curiosamente aqui César e Sandro Peixe, com António Oliveira no meio e com 2 vitórias a separar os 3. O que dizer destes 2 nomes que estão definitivamente na história do motocross em Portugal? Luís Serra e Luís Outeiro, com 19 triunfos cada um, e aqui a novidade é que Luís Outeiro, se tudo terminar como está, vai desempatar com Luís Serra, vai conquistar hoje a sua 20ª vitória da carreira no somatório de MX1 e MX2 e ultrapassar o mítico Mega Serra, piloto que conquistou inúmeros títulos na década de 90 e que é um dos maiores nomes da história do motocross em Portugal, tal como todos os outros que estão à sua frente, como é lógico, ou mesmo atrás. Por isso, Luís Serra descerá hoje para a 8ª posição. A nona posição passa a ser de Sandro Marcos e Hugo Pazaula, ambos com 18 triunfos, e o 10º Diogo Graça com 17 vitórias em seu nome, piloto de Cabeceiras de Basto, não muito longe aqui de Vieira do Minho, e do qual também já falámos na nossa transmissão. Joaquim Rodrigues, com 16 vitórias, poderiam ter sido muito mais se não tivesse cedo ido para o estrangeiro. Competiu no Campeonato do Mundo de Motocross como piloto oficial da Honda e da VOR, de seguida rumou aos Estados Unidos, ainda hoje é o único piloto a ter competido no campeonato AMA Supercross. Depois, passado muitos anos e depois de ter corrido em toda a Europa, ter sido um dos principais pilotos europeus de Supercross e um dos poucos europeus que foi para os Estados Unidos e que competiu em várias equipas de fábrica, Joaquim Rodrigues teve a reta final da sua carreira dedicada aos Rally Rides, nomeadamente ao Dakar, e por isso um nome que está nesta posição do ranking de pilotos com mais vitórias, mas obviamente que por ter ido para o estrangeiro, por não ter sido muito mais, mas Joaquim Rodrigues, um nome indiscutível na história do motocross em Portugal. A questão mesmo é dizer se em tão poucos anos conseguiu, ainda hoje, passado mais de 20 anos de ter saído de Portugal, o que dizer de um piloto que ainda assim consegue estar no ranking de pilotos com mais vitórias no Campeonato Nacional de Motocross. Está tudo dito. Outro dos nomes grandes do motocross em Portugal que não estava no ranking que há pouco dissemos, e também pelos mesmos motivos, é o de Rui Gonçalves. Rui Gonçalves, que está
no ranking de vencedores em Vieira do Minho em 2014, na última vez que pudemos ter o vice-campeão do mundo de MX2 a competir em Portugal. Rui Gonçalves venceu aqui em Vieira do Minho. André Sérgio venceu em 2023, deu nessa altura a primeira vitória de sempre da Beta no Campeonato Nacional de Motocross. E a novidade hoje é que Luís Outeiro, mais uma vez, se tudo continuar como está, Luís Outeiro vai conseguir o seu segundo triunfo no Off-Road Park Pista do Mosteiro e com isto vai subir ao segundo lugar do ranking de pilotos com mais vitórias em MX1 em Vieira do Minho. Conseguirá duas, vai ficar isolado na segunda posição e há apenas uma de igualar o recordista Hugo Basaúla. Basaúla com 3 vitórias em Vieira do Minho na categoria MX1. Também ele um nome icónico na história do motocross e supercross português. Atualmente o diretor da equipa 595 Racing KTM, a equipa oficial da marca austríaca nos campeonatos do Brasil de motocross, supercross e arena cross. Entra nas últimas 2 voltas Luís Outeiro, prestes a tentar a sua vitória número 20 na carreira no somatório de MX1 e de MX2. 21 anos de idade, como é possível? O atleta de Alqueidão, no concelho de Torres Novas, com 21 anos de idade, já com 20 vitórias e a subir no ranking que há pouco víamos para o 7º piloto com mais triunfos de sempre em 35 anos de história da Federação de Motociclismo de Portugal. É caso para dizer que os números dizem tudo. Luís Outeiro, depois de ser derrotado por Paulo Alberto na ronda de abertura do campeonato no Granho, ele próprio disse no final da primeira manga, foi para casa, trabalhou os seus pontos fracos, ou os pontos que tinha a trabalhar, que sentiu que tinha que trabalhar, e não há dúvida que isso deu resultado. Venceu ontem a corrida de qualificação, venceu a primeira manga com uma expressiva vantagem de 13,8 segundos, lidera atualmente. Já vamos ver a atualização do cronómetro com 46 segundos. Claro que também sabemos que o Paulo Alberto também caiu, mas uma prestação exemplar, irrepreensível da parte de Luís Outeiro, que acaba de dobrar o Francisco Salgado com o número 248, com a Kawasaki que ocupa a 9ª posição. Entretanto, o Ricardo Aires já subiu a 10º, porque o Francisco Salgueiro Júnior desce para 11º. Aproveitamos então, quando o líder estará para entrar na última volta, para rever a classificação. Outeiro na frente de Paulo Alberto, o Xuxo Prol é o 3º, Afonso Gomes é o 4º e o André Sérgio, entretanto, com a beta número 72, sobe à 5ª posição, o que significa que neste momento quem falta aqui na classificação é o Henrique Benevides, que desce para 6º. Na 7ª posição, Ruben Luís com o número 303. O 8º, o número 28, Pedro Rino, com a KTM 350 da Botaca Racing Team. Ruben Luís com o número 303, com a KTM da Gold Racing Team. Francisco Salgado, então, o 9º classificado com a Kawasaki número 248. Ricardo Aires, número 971, com a Triumph, mantém a liderança na classe MX Veteranos e é o 10º classificado. Francisco Salgueiro Júnior é o 11º. Diogo Patrício, 12º. Em Kawasaki, número 67. Ruben Neves, o 13º. Edgar Almeida, segundo entre os pilotos da MX Veteranos, será o 14º, ou é o 14º. André Oliveira, o 15º. Paulo Lopes, o 3º melhor veterano, é o 16º, com a TM número 181. Victor Hernandes, com a Kawasaki número 530, é o 17º. Tomás Mariana, com o número 99, é o 18º em Kawasaki. Gonçalo Carvalho, em Yamaha, outro veterano, é o 19º, número 471. João Sousa, com o número 207, é o 20º. Alexandre Oliveira, com o número 987, é o 21º. E Ricardo Rodrigues, com o número 77, é o 22º. Nos instantes finais da segunda manga de MX1, vamos aqui a umas contas rápidas. Paulo Alberto chegou a Vieira do Minho na liderança do campeonato com 7 pontos. Ontem perdeu um
com 7 pontos de vantagem para o Luís Outeiro. Ontem perdeu 1 na corrida de qualificação da A6, hoje perde outros 6, significa que temos Paulo Alberto e Luís Outeiro, depois desta corrida, empatados na liderança do Campeonato Nacional de MX1. A vitória no Off-Road Parque Pista do Mosteiro, na categoria maior do Campeonato Nacional de Motocross, é de Luís Outeiro. Triunfo do campeão em título, Luís Outeiro, pelo segundo ano consecutivo a vencer em Vieira do Minho e empatar com Paulo Alberto na liderança do campeonato. Alberto com o número 211, mesmo sofrendo uma queda, terminará na segunda posição. Entretanto, cruza a linha de meta o número 141, Afonso Gomes em Yamaha, o quarto classificado. Com o número 412, o André Oliveira é o 15º, com o número 248, também na imagem, o Francisco Salgado em Kawasaki é o 9º classificado. Com o número 207, o João Sousa, o 20º, apesar dos problemas sentidos na curva da Liquimoli. Número 101, Chorchoprol, termina na terceira posição. Aguardamos pela chegada. Paulo Alberto ali de amarelo termina na segunda posição com o número 211. Henrique Benavides é o 6º classificado com o número 225. Vamos acompanhar aqui a chegada à meta dos primeiros. Aí está Chorchoprol, terceiro classificado, tal como no Granho, a subir ao degrau mais baixo do pódio em conjunto com Luís Outeiro e Paulo Alberto. Afonso Gomes já cruzou a linha de meta, o André Sérgio ainda não, será ele provavelmente o 5º classificado. Na imagem, número 111, Ruben Neves termina na 12ª posição, número 530, Victor Hernandes de laranja e azul é o 17º, Ricardo Aires ali de amarelo fluorescente e azul com a Triumph termina na 11ª posição e vence na classe MX Veteranos. Já tentaremos ter também as declarações de Luís Outeiro e Ricardo Aires. E está a Beta 300 a 2 tempos, termina na 5ª posição. A de André Sérgio, Tomás Mariana ali de rosa com o número 99. Cruza também a linha de meta, o número 67, Diogo Patrício, o 13º classificado em Kawasaki. Tomás Mariana foi o 18º classificado. Com o número 225, Henrique Benavides é o 6º, acaba também de cruzar a linha de meta. Vamos ouvir as declarações do vencedor de hoje da categoria MX1, Luís Outeiro. Luís, 2 vitórias aqui em Vieira do Minho, lideraste as 2 mangas, tal como os treinos também. O ano passado também ganhaste aqui, portanto foi um bom presságio. Agora aqui ganhaste uns preciosos pontos para o campeonato da MX1. Faz-nos um pequeno balanço do fim de semana para ti e do campeonato. Bem, o fim de semana correu bastante bem. Sempre que entrei em pista consegui vencer, foi bastante bom e vinha bastante motivado também para esta corrida. Uma pista que eu gosto bastante, rápida, mas com esta chuva tornou-se um pouco perigosa. A pedra a aparecer também por baixo. Mas a organização fez um bom trabalho, então de parabéns, conseguimos sair vitoriosos e queria agradecer a toda a gente que esteve aqui a apoiar e principalmente à minha equipa. Obrigado. As declarações de Luís Outeiro, vencedor de hoje da categoria MX1, 20ª vitória na carreira do jovem piloto de Alqueidão, 20ª vitória na sua carreira, com apenas 21 anos de idade, dá mais um passo na subida do ranking de pilotos com mais vitórias na história da Federação.